Então, pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês. Hoje nós teremos aula de gramática, certo? Mas antes eu preciso agendar a redação da semana. Para aqueles que não se recordam, eu já deixei a proposta de redação desta semana na Iônica, terça-feira da semana passada. Então, a proposta de vocês já está por lá. Eu vou mostrar a proposta para que vocês vejam. Só um momentinho, não sei se alguém já acessou a proposta nesses dias. Então olhem aí. Aqui está o mural da turma de vocês na Iônica, certo? E aqui no topo está assim: proposta de redação da semana. Essa é a proposta que eu coloquei para vocês na semana anterior, mas nós fizemos aquela redação filmada de homenagem ao Dia dos Pais. Então, a proposta ficou aí quietinha para hoje. Só esperando carregar. Então, esta semana vocês devem fazer uma dissertação padrão Enem sobre saúde mental e a importância da cultura do autocuidado, certo? Mostrar um pouquinho melhor a proposta aí para vocês. Tem uma pequena coletânea sobre autoestima, sobre autocuidado. Então, não é simplesmente saúde mental, tem a questão do cuidar-se de si. Em tempos de pós-modernidade, vou ler só um trechinho, tá bem? Em que a carreira se transformou na maior preocupação da vida das pessoas, muita gente se esquece do autocuidado, fundamental para se viver com qualidade de vida e com saúde. O autocuidado vai desde a realização de check-up anual até ações diárias como ir ao cabeleireiro, a manicure, meditar e praticar atividade física. Ao nos cuidarmos, prevenimos doenças, tanto físicas quanto emocionais, e aumentamos nossas chances da longevidade. Além disso, os cuidados conosco mesmos aumentam nossa autoestima e autoimagem, essenciais para lidarmos com a vida de forma positiva. Por último, o autocuidado é uma forma de fortalecermos nossa mente e corpo, para estarmos fortes em momentos de dificuldades. De acordo com a psicóloga e coach de saúde e bem-estar, Sharon Feder, é preciso procurar um médico pelo menos uma vez por ano. Isso pode variar se houver alguma patologia estabelecida. Nesse caso, as visitas devem ser frequentes. Porém, o check-up anual não pode ser negligenciado, ressalta. Terapia. Em relação à terapia, Sharon Feder diz que muitas vezes os indivíduos se esquecem da importância de cuidar das emoções. Por meio da terapia, temos novas ferramentas e recursos para lidarmos com as dificuldades da vida. Aprendemos a nos amar e a cuidar de nós mesmos. A terapia é o momento da pessoa com ela mesma, uma jornada de autoconhecimento. Ao nos conhecermos, desenvolvemos uma saúde mental equilibrada. Acredito na importância da terapia como uma oportunidade para levar a vida de forma mais leve, positiva e resiliente. Acho que todos deveriam passar pelo processo, pelo menos em um período da vida, para entrar em contato com seu lado interior completo. Aqui ela fala de crise, de atividade física, sedentarismo. Já o texto 3 fala da importância de desenvolver hábitos de autocuidado. E aqui eu convido vocês a fazer a leitura da coletânea, a seguirem a proposta da temática, certo? Elaborando um texto dissertativo argumentativo a ser entregue conforme orientações do colégio nessa semana. Então, essa é a proposta de redação e ela já está disponível, certo? Na Iônica, desde terça-feira passada. Feito? Então eu vou anotar aqui para vocês no chat. Proposta de redação na Iônica.
saúde mental e a importância da cultura do autocuidado. Alguma pergunta sobre a redação, algum questionamento de vocês? Não? Tranquilo? Ótimo. Certo. Agora, nós vamos retomar o nosso estudo de pronomes, certo? Primeiro, por meio da tarefa que ficou agendada. Ficou agendada aí com vocês a página, só conferindo aqui, 318, certo? Sim? Podemos corrigi-la? Só lembrando o grupo que a orientação do colégio é para que vocês assistam a aula com as câmeras abertas, certinho? Então agora vamos à página 318, lá no seu livro. Nós fizemos até o exercício número 2, certo? Letra B. E o restante ficou para que vocês finalizassem como tarefa. Agora, nós vamos recomeçar a partir da letra C do exercício 2. Para isso, eu farei a leitura novamente do topo do exercício. Suponha que uma pessoa diga a outra o seguinte: Márcia, você está sendo injusta com o Júlio. Lembre-se de que, em nossa última reunião, ele ficou indignado quando seu irmão lhe disse que não estava nem um pouco preocupado com as dívidas da loja. Observem ali que nós havíamos analisado uma ambiguidade presente no texto a partir dos pronomes seu e lhe, pois da maneira como está escrito, não é possível identificar de quem era o irmão e com quem esse irmão havia falado, se as referências são a Márcia ou o Júlio. Agora veja a letra C. Se o falante se dirigisse a Márcia, tratando-a na segunda pessoa do singular, o problema referido em B continuaria existindo? Por quê? Na verdade, o problema estaria resolvido, porque os pronomes que ali estão causando essa ambiguidade estão na terceira pessoa. Se nos referirmos a Márcia na segunda, a terceira pessoa fica exclusivamente para o Júlio. Vou até fazer essa construção para que vocês observem comigo. Veja aí. O item não está pedindo para que nós reescrevamos, mas eu farei isso para que vocês pensem comigo. Márcia, tu estás sendo injusta com o Júlio. Lembre-te, que eu lembre, que tu lembres, tira o S, lembre-te, de que em nossa última reunião, ele ficou indignado quando. Aí o que vai acontecer aqui? Se eu quiser que se refira a Márcia, eu vou colocar teu irmão te disse que não estava nem um pouco preocupado com as dívidas da loja. Aí observem, caso eu queira que se refira ao Júlio, eu vou colocar quando seu irmão lhe disse, certo? Essa resposta da letra C, então, seria o seguinte. A resposta é sim, pois poderia se diferenciar as referências a Márcia, sendo realizadas na segunda pessoa,
das de julho, realizadas em terceira pessoa. Posso seguir? Então tá bem. Questão 3 da VUNESP. Leia este trecho de uma crônica. Todo mundo fala mal dos donos da comunicação, mas só de longe. E ninguém fala mal deles por escrito, porque quem fala mal deles por escrito nunca mais vê seu nome e sua cara nos veículos deles. Pois é, tem gente que faz greve, faz revolução, faz terrorismo, todas essas besteiras. Corajoso mesmo, eu acho, é falar mal de dono de comunicação. Aí, tua revolução fica chinfrim, teu terrorismo sai em corpo 6, e se você morre, vai lá para o fundo do jornal em 4 linhas. Então, quando ele fala aí sobre as pessoas que acabam discordando dos donos dos meios de comunicação, ele fala que esses donos dos meios de comunicação acabam com você, colocam sua morte na última página, quando você fizer alguma coisa vai sair numa letra pequenininha, não vai ter revolução que você consiga publicar e tornar visível. Aí, enunciado, olhem lá comigo. No segundo período, a discrepância dos possessivos teu e tua, segunda pessoa do lugar do singular, com relação ao pronome você, terceira pessoa do singular, justifica-se como. Então observem, é um cuidado que nós temos que tomar. Uniformidade de tratamento. Se eu me refiro a alguém, a algum ser dentro do meu texto e faço essas referências em segunda pessoa, eu devo começar e terminar em segunda pessoa. Caso eu o faça em terceira pessoa, eu devo começar e terminar em terceira pessoa. Então, ali, o que aconteceu com este autor? Ele começou com tua, teu, segunda pessoa, e depois passou para o você, em terceira pessoa. Então, por que isso aconteceu? Possibilidade permitida pelo novo sistema ortográfico da língua portuguesa. Na verdade, esta situação nada tem a ver com o sistema ortográfico, certo? Um modo de escrever característico da linguagem jornalística. A linguagem jornalística costuma ter um modo de escrever bem apurado, exato, definido, também não é o caso. Emprego perfeitamente correto segundo a gramática normativa. Segundo a gramática normativa, nós deveríamos manter a uniformidade de tratamento. Segunda pessoa do começo ao fim ou terceira pessoa do começo ao fim. Letra D. Aproveitamento estilístico de um uso do discurso coloquial. Aí sim. Por quê? Ali é um uso coloquial, informal da língua, essa variação de pessoas do discurso. Intenção de agredir com mau discurso os donos da comunicação. Essa alternativa é tão absurda que fica até difícil explicá-la, né? Mas vejam assim, em que os donos da comunicação são agredidos com o uso da segunda pessoa e do você simultaneamente? Em nada, certo? Então, na questão número 3, nós marcamos letra D. Questão número 4. A principal função dos pronomes pessoais é denotar as pessoas gramaticais. Muitas vezes, no entanto, as formas oblíquas desses pronomes podem ser empregadas como recurso estilístico para exprimir ideia de posse ou pertinência. Compare. Quando criança,
Viagens e aventuras heróicas povoavam os seus sonhos. Quando criança, viagens e aventuras heróicas povoavam-lhe os sonhos. Veja que aqui, esse lhe, ele tem um efeito muito semelhante aos seus. Povoavam-lhe os sonhos. Os sonhos dele ou os sonhos dela. Esse lhe é equivalente a dele e dela. Ele também indica pertencimento, posse. Então, nós temos aí o pronome oblíquo funcionando como pronome possessivo. Agora, vamos à análise da questão. De acordo com esse exemplo, reescreva as frases a seguir, substituindo o possessivo destacado pelo pronome oblíquo semanticamente equivalente. Então, vamos lá? Letra A. Perturba a tua consciência, meu amigo, uma culpa que certamente não tem. Como aqui é tua, segunda pessoa do discurso, nós escreveríamos assim: perturba-te a consciência, meu amigo. Uma culpa que certamente não tens. Então vejam que eu retirei o tua e coloquei o pronome oblíquo te. Perturba-te perturba-te a consciência, meu amigo, uma culpa que certamente não tens. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, me interrompam. Esse exercício aqui é um pouquinho diferente. Letra B. A lembrança daqueles tempos felizes enche ainda a minha alma de alegria. Aqui, pessoal, eu vou digitar novamente somente o trecho que deve ser alterado. Enche-me ainda a alma de alegria. Então, ao invés de enche ainda a minha alma, fica enche-me a alma de alegria. Alguns cabelos brancos, os primeiros sinais da velhice, surgiam nas suas têmporas. Então, aqui, surgiam-lhe nas têmporas. Surgiam-lhe nas têmporas. Eles se julgavam administradores competentíssimos, mas a falência da empresa diminuiu a sua arrogância. Diminuiu-lhes a arrogância. Observem, revisem, confiram. Pessoal, após a correção desse exercício, eu quero retornar à explicação desse trechinho do conteúdo. Eu estou aguardando aí quem está anotando. Leonardo, Ana Carolina, Eric, Luísa.
Vejam aqui. Ao final da explicação deste capítulo, nós encontramos lá pronomes oblíquos com valor de possessivos. Os possessivos podem, em certos contextos, ser substituídos por pronomes oblíquos de sentido equivalente. Veja as correlações. Então, meu, minhas, o me, teu, tuas, o te, seu, sua, e o plural lhes, nosso, nossas, nos, vosso, vossa, vossos, vossas, vos. Então, veja. O barulho foi tão forte que me doeram os ouvidos, que doeram meus ouvidos. Aperta-te ainda o coração quando pensas nele? Aperta o teu coração ainda quando pensas nele? A volta dos amigos reavivou-lhe a vontade de estudar. A volta dos amigos reavivou sua vontade de estudar. Então, em algumas construções, os pronomes oblíquos desempenharão função de pronome possessivo. Fiquem atentos a esse detalhe, porque às vezes na hora de resolver alguma questão aí, ou até mesmo de produzir o seu texto, né, a sua comunicação, você se esquece disso, tá bom? Para aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde, eu avisei no início da aula que a proposta de redação é a que está na Iônica e foi colocada terça-feira da semana passada. Agora nós vamos fazer alguns exercícios juntos, a partir do número 5 da página 319. Então, me acompanhe aí. Águas, abundância e escassez. 12 de abril de 1961. O Major Yuri A. Gagarin dá a volta completa em torno da Terra em 1 hora e 40 minutos. A Terra é azul. A mensagem remete-nos à preeminência da água. Ela recobre 3/4 da superfície do nosso planeta e constitui também 3/4 do nosso organismo. Entre todos os elementos que compõem o universo, a água é talvez aquele que melhor simboliza a essência do homem, desempenhando um papel fundamental no nosso equilíbrio. O texto foi retirado do portal consciência.br, do menu Reportagens. O acesso foi em 12 de março de 2014. O autor faz uso de determinadas formas pronominais como recurso para despertar no leitor uma reação de maior interesse e comprometimento relativamente à problemática analisada. Explique de que recurso se trata e identifique as palavras por meio das quais ele se evidencia no texto. Observem, pessoal, que o autor fez opção por uma pessoa do discurso aqui ao utilizar os pronomes, em especial no segundo parágrafo. Vocês conseguem observar quais pronomes e qual pessoa do discurso foram utilizados no segundo parágrafo? Alguém consegue identificar? Por exemplo, na primeira sentença do segundo parágrafo, a mensagem remete-nos à preeminência da água. Qual pronome eu tenho nessa sentença? Obrigado. Ali nessa sentença nós temos o nos, certo? Observem mais um pouco aí. Ela recobre 3/4 da superfície do nosso planeta e constitui também o nosso organismo.
Observem que neste caso, nós temos aqui, ó, tem o ela ali que refere-se à Terra, certo? Mas não está conectado com o questionamento do exercício. Nosso planeta nosso organismo. Entre todos os elementos que compõem o universo, a água é talvez aquele que melhor simboliza a essência do homem, desempenhando um papel fundamental no nosso equilíbrio. O que há em comum entre esses 4 pronomes empregados que eu marquei aí no texto? Nos, nosso e nosso. É tudo segunda pessoa do plural. Segunda? Nos, nosso está na segunda pessoa do plural? Ah, foi mal, tinha mutado. É primeira pessoa do plural. Tô com sono, foi Isso. mal. Estão todos na primeira pessoa do plural. Então, o recurso que ele utilizou para despertar maior interesse e reação no leitor foi o emprego da primeira pessoa do plural, incluindo o leitor nos fatos ali expostos e discutidos, certo? Então, o autor emprega pronomes da primeira pessoa do plural. Vou até fazer melhor, que fazem referência à primeira pessoa do plural. Só um momentinho. Desta maneira, o leitor é incluído na temática e discussão do texto, passando a fazer parte do tema abordado. Prova disso é o uso de pronomes como nos e nosso. Então, ele inclui o leitor, certo? Observem que, ao utilizarmos a primeira pessoa do plural, nós acabamos por incluir o leitor na discussão realizada. E isso faz com que tenhamos maior proximidade com esse leitor e ele esteja mais disposto a participar dessa leitura, dessa conversa sobre a temática proposta. Certinho? Um minutinho aí para que vocês redijam a resposta da questão 5, antes que façamos a questão 6.
Pronto? Questão número 6. Na tira humorística a seguir, as mulheres do primeiro quadro são Oni, irmã do garoto Hamlet, e Helga, mãe dele. Hérnia é a namoradinha de Hamlet. Então vamos aos quadrinhos. Agar, Dick Brown. Aquela garotinha, Hérnia, está tomando conta do Hamlet. Agora ele está pregando etiquetas com o nome em todas as roupas dele. Eu acho isso um amor. E aí veja lá, no segundo quadrinho. Mas são etiquetas com o nome dela. Então ela está etiquetando as roupas do garoto com o nome dela. O pronome do segundo quadro substitui que substantivo? A palavra dela substitui qual substantivo? Sim, o nome da garota. Isso mesmo, Hérnia. Então, substitui o nome da garota. Hérnia. Letra B. Considerando a fala de Oni no segundo quadrinho, responda no primeiro quadro. Ela e a mãe atribuiriam o mesmo sentido da expressão tomando conta de Hamlet? Justifique. O que Oni pensa sobre tomar conta ali, a hora que ela fala tomando conta de Hamlet, e o que a mãe dela entende, tem o mesmo significado? E quais são os significados para cada uma delas? Isso, a mãe considera que ela está cuidando de Hamlet. E a irmã? Isso. Eu vou colocar dominar, tá? Letra B aí, respondida. Letra C. Se Oni, em vez de usar a forma dela, tivesse optado pelo possessivo seu, o que ocorreria com o sentido da frase do segundo quadrinho? Então, se ela tivesse escrito assim, mas são etiquetas com o seu nome, pareceria que seriam os nomes de quem? Da mãe, perfeito. Seria possível
o sentido de que nas etiquetas estaria o nome da mãe. Pessoal, tarefa, páginas 319 e 320. Nós não teremos outra aula esta semana, pelo que eu vi. Não, nós temos outra aula sim, na quinta-feira, no início da manhã. Então, na quinta-feira, eu vou finalizar este conteúdo com vocês nas páginas 319 e 20. Tranquilo? Em paz? Sim?